Palavra de Deus para nós hoje, profeta Isaías, capítulo 44. Palavra de Deus, profeta Isaías, capítulo 44. Profeta Isaías, capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, teu Redentor, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há? Como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir e não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que está diante de nós, palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. O Senhor nos dá a condição, Senhor Deus, para que isso chegue até o nosso entendimento, a nossa compreensão. E aquilo, Senhor, que não entendemos e não compreendemos, está posto pela fé, pelo conhecimento da salvação, mediante o nosso único e suficiente Salvador, Cristo Jesus. Assim, Senhor Deus, concede a bênção de sermos edificados como igreja tua, em nome de Jesus. Amém. O Deus da restauração, há necessidade de que haja uma intervenção de Deus sobre a nossa pecaminosidade. A história não muda desde o primeiro dia da criação até o último dia, quando seremos endereçados à glória. É necessário que Deus intervenha. É impossível para o homem seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós, sem que haja uma intervenção de Deus. Deus faz isso na história, após o pecado dos nossos pais, lá atrás, Deus intervém na história do homem. Caminho de pecado agora é consertado pelo próprio Deus em nossos corações, mediante uma ação restauradora de Deus sobre as nossas vidas. O Salmo 126 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, como algo que vem para nós como um presente de Deus para uma terra seca. E surpreendentemente, aonde estava seco, agora correm rios de água viva. É Deus restaurando a condição do pecador. Por que é importante pensarmos nisso hoje, queridos? Porque o homem não se salva. A gente não restaura coisa nenhuma. Nós somos plenamente incompetentes para irmos à presença de Deus. Não há salvação no homem, não há restauração no homem, só há restauração e possibilidade de chegarmos à presença de Deus no próprio Deus. Nós não temos nenhuma condição de nos apresentarmos na presença de Deus e falarmos, chegamos aqui. Porque a nós cabe o corar de vergonha. Somos pecadores, caminhamos em pecado, e até chegarmos na glória. Assim,
procederemos. Eu não tenho nenhum mérito para chegar na presença de Deus e falar: Senhor, aqui ó, apresento ao Senhor a possibilidade de salvação e de restauração. Vamos ao texto. O texto vai falar algo muito importante para nós. Já lemos na liturgia que há uma possibilidade de conserto, e nós estamos falando de Antigo Testamento. Deus já está enviando um antecedente ao Evangelho, uma seta que aponta para a cruz, e ele diz: venha e vamos conversar, eu quero estar em contato contigo. Ele já faz isso em Adão, quando busca no paraíso, e diz: onde é que você está, Adão? Venha conversar comigo. E Deus busca o homem na sua ação soberana. Assim, pois, ouve, escute, abra o seu ouvido, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem ouvi. Servo meu, uma relação de pessoalidade. Você é meu servo. Ó Israel, uma relação pactual. Existe uma relação em primeiro plano, apontando para a igreja de Deus para com o povo de Israel, povo escolhido de Deus, para que o Messias chegasse até nós. Servo meu, uma pessoalidade, ó Israel, uma relação pactual, a quem escolhi. E Deus está colocando a sua propriedade soberana. Eu fui escolhido de Deus. Não dá para tirar da palavra de Deus a ação soberana de Deus escolhendo os seus. É impossível pensarmos em caminhada cristã sem que haja um ato de escolha de Deus, para que nós estejamos na sua igreja, no meio do seu povo. Foi Deus quem escolheu e operosamente o fez. Para que ele fez isso? Ainda no verso de número 2. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Ele fez todo o ato criativo e até o homem deu condições de existência. Quem fez? Foi Deus. Ele nos formou, nos deu condição de estrutura para que estivéssemos aqui em nossos corpos, vivendo as nossas vidas durante o tempo que Ele determinou para nós. Mas Ele diz algo mais, Ele diz: eu sou aquele quem te ajuda. Ele é o único ajudador que pode prover a restauração necessária de cada um de nós para chegarmos à sua presença. Quem ajuda o homem nessa caminhada é unicamente Deus. Só Deus nos dá condição de chegarmos até a sua presença. Talvez a nossa capacidade, o nosso intelecto impeça-nos de compreender tão grande salvação. E humanamente falando, com todas as nossas faculdades, lá não chegaremos. Ainda que você leia todos os melhores livros do mundo, ainda que você tenha a plena compreensão de toda a palavra, de todo o texto bíblico, e compreenda todos os mistérios que aqui estão, não é possível chegar à presença de Deus sem a sua intervenção. Não é possível. É preciso que Deus, na sua santa vontade e no seu santo Espírito, derrame de fé suficiente para que você chegue na presença dEle, o reconhecendo como o único Deus verdadeiro. Lá você não chegará com todo o seu entendimento, porque não é pelo entendimento, é por intervenção divina que chegamos no caminho da graça. Ele te criou, Ele te formou, e somente Ele pode te ajudar. Queria que você meditasse nesse texto em 3 proposições. O Deus da restauração. Primeira proposição está no verso de número 3. E ele diz: vocês
tem a minha bênção. Verso de número 3. Porque derramarei água sobre o sedentos, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Deus da restauração nos diz: vocês têm a minha bênção. A palavra de Deus nos dá a plena certeza de que somente em Deus somos abençoados. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. Essa é a bênção apostólica, a bênção que nós recebemos todo fim de culto, onde nós coroamos a nossa celebração cultual e falamos: nós cremos que Deus é o Deus da graça, que Deus é o Deus do amor, que Deus é o Deus da comunhão. A graça está posta em Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador. Pela graça sois salvos mediante a fé por meio de Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo nos concede graça, o presente que tanto necessitamos para viver espiritualmente. O amor de Deus o Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, e a intervenção de Deus no seu amor nos é dada através do seu Espírito, para que creiamos em Jesus como único e suficiente Salvador. E a comunhão do Espírito. Não se vive o Evangelho sem comunhão. Não dá para você pensar em viver como povo de Deus sem estar no meio do povo de Deus. Então não há como você viver o Evangelho trancado às quatro portas da sua casa, distanciado daqueles que são do Senhor. É uma condição para que caminhemos na restauração, estarmos na igreja, até chegarmos na glória. Esse é o local devido. Pastor, mas tem tanta gente ruim. Tem gente ruim em qualquer lugar, meu irmão, porque nós continuaremos pecadores. Tem gente que só traz problema, tem gente que só traz problema em qualquer lugar. Não dá para você viver fora da comunhão. A bênção de Deus está dentro da comunhão. Por mais inteligente que você seja, a bênção de Deus não está em você estar trancado dentro da sua casa, sem os seus irmãos. Você precisa estar no meio da comunhão. Ah, pastor, mas já não conheço ninguém na igreja. Esse é um problema seu. Chame seus irmãos para tomar um café. Chame seus irmãos para comer comer uma macarronada, comer uma coisa gostosa, né? Chame seus irmãos para ir tomar um café numa padaria. Vá na casa do seu irmão, bata lá. Se ele fechar a porta, você fala: vou na casa de outro. Esse aí não me recebe tão bem assim. Mas não conhecer mais as pessoas não é condição para você deixar de estar na comunhão da igreja. Aí é um problema de relacional que você tem que trabalhar. Você se dar a conhecer, abrir as suas portas e querer visitar e estar junto com os seus irmãos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque na glória você vai estar junto com todos eles. É o grupo que você vai conviver durante algum tempo, é o grupo que você vai conviver eternamente. Você vai estar com eles para a eternidade. Então já vai tomando um cafezinho hoje, já vai comendo uma coisa gostosa hoje, já vá conhecendo os seus irmãos. Irmãos, essa igreja não vai crescer muito, apesar de o salão ser bem maior, porque essa igreja entende que não é para a gente amontoar crente. Amontoar crente deixa para os outros. Nós vamos conviver e nos relacionar como irmãos em Cristo Jesus. Nós temos pouco mais para crescer. Vai ser um espaço um pouco maior, vai ter alguns bancos vazios, mas nós vamos crescer muito pouco. Depois disso, nós vamos abrir novos trabalhos para que novos irmãos se relacionem na comunhão da igreja com aqueles que ali estão. Segundo lugar, vocês são meus. E esse é um grande problema da teologia, né? Verso de número 5. Um dirá: eu sou do Senhor. Que coisa mais incompreensível, né? Como é que você sabe que você é do Senhor?
Como é que você sabe que você está salvo? Como é que você pode ter certeza da salvação? Pois bem, Deus nos dá na sua palavra: eu sou do Senhor. Essa é uma declaração que nós fazemos, todos nós que chegamos até a igreja, declaramos: nós somos do Senhor. Mas que empáfia, né? Como é que você pode declarar isso? Você condiciona o ser do Senhor ao fato de não pecar. Portanto, se for não pecar, ninguém é do Senhor, porque todos nós somos pecadores. Sim, a única possibilidade de ser o Senhor está posta pelo próprio Senhor. O Rei de Israel é o nosso Senhor. Outro chamará pelo nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. A certeza de que nós estamos envolvidos com esse reino, com esta caminhada de glória, com esta igreja que será assunta aos céus, nos dá a plena certeza que somos escolhidos. João capítulo 15, verso 16: eu escolhi vocês e vos designei para que vades e deis fruto. O fato da escolha é aquilo que nos dimensiona como propriedade de Deus. Nós temos um senso de pertencimento. Nós não estamos jogando e estando caminhando aqui na terra sem aquele que nos dá a possibilidade de vivermos na sua presença. Nós somos propriedade de Deus. Ele nos tem nas suas mãos. E finalmente, o verso de número 6, vocês têm um Redentor, e diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor. E Isaías aqui, como proto-evangelho, já aponta para a cruz, e ele diz: nós temos um Salvador, e isso faz toda a diferença para nós, na nossa restauração, na presença de Deus. Somente Deus, o único Deus, nos dá condições de chegarmos até a sua presença. Romanos capítulo 8, eu tenho conhecido e eu tenho entendido plenamente que este é o caminho. Estou convencido que nem morte, nem vinda, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderá me separar do amor de Deus que está posto em Cristo Jesus. Eu tenho Redentor, e isso é suficiente para me restaurar na presença do Pai. Concluímos, queridos, verso de número 8, não temas. Por que você está com medo? Por que você está com medo? O que te amedronta? Pastor, a vida está difícil. Está difícil para todo mundo, irmãos. Não vai mudar. Até chegarmos na glória, vai estar difícil. O que te amedronta? O que te paralisa? O que impede que você viva plenamente a liberdade da restauração, da sua presença diante de Deus? Deus restaura a cada um de nós e nos dá a segurança. Nós temos a bênção de Deus. Deus restaura a nossa identidade, e agora todos vocês são meus. Deus restaura a salvação que está posta no único Redentor, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.